Boa noite, pessoal. Vamos fazer a prece inicial? Pessoal, antes de eu chamar a nossa palestrante, eu gostaria de pedir para quem tem celular, para deixar desligado, ou então pôr em vibracal, para não deixar tocar durante a palestra. Eu gostaria de chamar agora a palestrante Ana Maria. Tá bom, né? Tem uma luzinha aqui. Boa noite. É um prazer estar retornando, que eu vim domingo e já estou aqui de novo. Acho que estou começando a gostar do caminho e vou começar a vir para cá agora também. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir que todos, junto comigo, elevassem os nossos pensamentos, pedindo a força dos bons espíritos, que mais essa aprendizagem dessa noite nós possamos retirar um pouquinho que seja para a nossa evolução e o nosso conhecimento. Então, com as bênçãos de Jesus, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, nós vamos trazer o estudo de hoje. Eu escolhi falar sobre o poder da prece e a sua eficácia. O que é uma prece? A prece nada mais é uma invocação que nós fazemos para manter uma ligação mental com o ser o qual nós dirigimos o nosso louvor, ou o nosso pedido, ou o nosso agradecimento. Porque a doutrina ensina que na prece nós temos condições de realizar esses 3 atos, né? É o ato de louvar, que é quando nós queremos glorificar, bendizer, exaltar a Deus. E a gente faz muito isso quando a gente dita a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então esse é um ato onde a gente está, na nossa prece, louvando o ser maior, que é Deus Todo-Poderoso. E nós podemos também pedir nas nossas orações.
Pedir é quando nós solicitamos, nós suplicamos a nosso favor ou a favor dos nossos irmãos, para que o plano maior, os espíritos elevados, venham nos socorrer na hora da nossa dor, na hora do nosso sofrimento. E finalmente é quando nós podemos agradecer, que é onde nós mostramos a nossa gratidão pela assistência e pelo socorro recebido pelo plano maior. E aí, nós devemos orar somente para Deus? Como é que funciona? Para onde vai a prece que eu faço? Nós podemos orar a Deus e, ao mesmo tempo, toda a equipe responsável de bons espíritos que vai vir nos socorrer também ouvem os nossos pedidos. E vice-versa também ocorre. Quando nós escolhemos determinado espírito para pedir o nosso socorro, ao mesmo tempo, os bons espíritos e Deus também está ouvindo, porque nada vai ocorrer se não for nos desígnios de Deus. Os bons espíritos não vão nos socorrer sem a permissão maior. E cabe abrir um parênteses aqui, que eu vou colocar o nosso anjo da guarda. Sinceramente, eu acho que eu levantei a bandeira do anjo e eu gosto muito de defendê-lo. Porque muitos de nós aqui nem sequer se lembra de dar um bom dia ou uma boa noite para aquele espírito que Deus escolheu e destinou para nos acompanhar durante toda a nossa trajetória encarnatória e após da nosso desencarne também, se necessário for. Então, o nosso maior intercessor perante Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, é esse Espírito que nos acompanha todos os dias da nossa vida, do nosso nascimento até o nosso desencarne. É Ele que nos faz a ligação, a ponte direta com Deus Pai Todo-Poderoso. Então, quem se esquece, por favor, lembrar. Um bom dia, uma boa noite, porque ele corre o dia inteiro atrás da gente, mandando um monte de mensagens. Às vezes a gente nem consegue captar, mas ele está ali, prestando a força, mostrando o caminho, direcionando, governando e orientando. Então, um dos maiores espíritos é o nosso anjo da guarda, para levar os nossos pedidos e as nossas necessidades humanas até o Pai Celestial. Mas mesmo assim, com toda essa luta, que não só a nossa doutrina faz, como todas as doutrinas fazem, para que a gente apele constantemente para a prece, que é a maneira que a gente consegue se manter mentalmente ligada com o Pai, tem muitos indivíduos que dizem que a prece é totalmente dispensável, que não se precisa fazer oração para Deus. Já que Deus é o Todo-Poderoso, que tem a sabedoria infinita e tem as suas leis, onde não são burladas, e que ele tem total conhecimento das nossas necessidades, então orar para quê? Se não vai ser mudado nada. Mas não foi o que Jesus veio nos ensinar. Muito pelo contrário. Porque nas suas palavras, Jesus nos ensinou, sim, que Deus é inteiramente sabedoria e justiça, mas que também Ele passou uma nítida ideia que Deus é misericordioso e extremamente bondoso. E Jesus nos deixou uma máxima, onde Ele diz assim, seja o que for, peçais na prece. Crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Jesus, nessa máxima, Ele deixou bem claro, nenhuma prece que seja, fica sem uma resposta.
Porque ele pede para que peçamos sim, para que façamos as nossas súplicas, e que concedido sim nos será. O que nós temos que entender, na verdade, é que a prece, ela não vai nos livrar da dor e do sofrimento e das desilusões da terra. Porque nós estamos num planeta de prova e expiação. Porque se nós não precisássemos ainda passar por essa fase, estaríamos num planeta mais evoluído. Mas nós temos ainda que fazer resgates, ou seja, expiar os nossos maiores defeitos e ser colocado à prova ainda, para ver até que ponto nós estamos preparados para evoluir para um outro plano maior. E ele diz assim, que as preces são bálsamos, reconfortantes para a nossa alma doente. E que penetramos num suave sossego e equilíbrio, porque nós atraímos para junto de nós espíritos protetores e espíritos elevados. Então, por que pedir se eu tenho que passar por essa situação? Porque quando nós oramos, nós entramos em prece, ele vai nos ajudar através da equipe espiritual. Porque a gente não sabe que a fé remove montanhas? Não é que quando a gente faz a prece, todas as dificuldades vão ser tiradas à nossa frente como um passe de mágica. Não é isso. Eles vão nos dar a mão, vão nos orientar, vão nos mostrar o caminho para que possamos conseguir passar por esse obstáculo vencedores e não perder a oportunidade bendita que nos é dada a cada encarnação. Aí eu separei 4 perguntas que eu acho que muitas vezes a gente faz a si mesmo essas perguntas. Mas Deus atende a todos que oram? Todos nós somos atendidos? Jesus disse que nenhuma prece ficaria sem resposta. E nós já vimos que toda prece tem uma resposta, pois Deus envia sempre bons espíritos para auxiliar. Mas Ele leva em consideração as intenções de quem ora, com fé e com fervor. Porque fazer a oração sem conseguir a meditação para entrar em sintonia com o Pai e estar com o coração puro do que se está pedindo, não vai ter merecimento. Nem para ser assistido para passar por aquela dor. E acaba passando sozinho. Porque não dá abertura, não tem uma sintonia vibracional para que os companheiros protetores espirituais venham ajudar a passar por essa dificuldade. Então aí nós acabamos passando sozinho, pela dor e pelo sofrimento, né? Mas por quem que nós devemos orar? Em primeiro lugar, por nós mesmos. Primeiramente. Porque nós viemos para fazer a nossa evolução moral. Para a gente fechar as arestas dos nossos erros das outras encarnações. Então precisamos pedir por nós mesmos que possamos ter junto conosco bons espíritos e espíritos elevados para nos orientar, para não cair novamente no mesmo erro das encarnações anteriores e assim perder essa oportunidade. E orar por nossos parentes, por nossos amigos e nossos inimigos, desse ou do outro mundo. Porque ninguém ora por eles e por aqueles que sofrem. Aí uma amiga me perguntou assim, mas e se eu orar para o meu avô e ele já estiver reencarnado? Você me disse que nenhuma prece fica sem resposta. Eu não sei se vocês todos, a maioria, assistiu o Nosso Lar. E lá eles mostram
que nós temos no plano espiritual um departamento responsável pelo recebimento das preces. E não vai ser perdida a prece desse avô, de forma nenhuma. Ela sobe até o departamento de prece, onde os bons espíritos vão localizar o espírito desse irmãozinho onde está encarnado, e lá ele vai receber o reflexo das orações da atual neta que se encontra encarnada. Para a gente ter ideia, é só esse exemplo magnífico que nos mostra que todas as nossas preces têm resposta sim. Elas não se perdem, elas vão até o ponto de necessidade de atendimento. Mas o que nós devemos pedir? Não devemos pedir nenhum milagre, nem prodígios de coisas sobrenaturais. Temos que pedir força, amparo, paciência, perseverança, para poder passar nos momentos de dor e de sofrimento. Porque todos nós temos planeta de prova e expiação. Quem disser que não tem problema já vai estar mentindo. Porque eu costumo dizer que quando a gente não tem, os outros arrumam, né? E aí a gente vai ter que resolver também. Existem formas e fórmulas de como devemos orar. O Espiritismo prega que as nossas orações, elas devem ser, a maioria feita no recôndito, ou seja, no nosso íntimo, na nossa consciência, na nossa alma. E as preces devem ser relativamente curtas. Porque quando se fazem longas preces, ou se usa preces muito repetitivas, nós vamos perdendo a nossa concentração. Então nós não vamos conseguindo manter o mesmo nível vibracional, sentimental e emocional na nossa prece. Passa a ser uma prece maquinal, feita por pura obrigação. E não é isso que Deus espera da gente. A condição da boa prece está no pensamento reto. Não importa que seja no local onde estamos com luz acesa, luz apagada, olhos fechados, olhos abertos, isso não interessa. Se é em francês, se é em inglês, se é no português, que local que eu estou, no descampado, na minha casa, não interessa. O que interessa para Deus é que mantenhamos a retidão nos nossos pensamentos. Que nos preocupemos com o nosso desenvolvimento moral. E quando nós pedimos sim para ser ajudado ou para ajudar. E nunca para tirar um benefício extremamente próprio e único. Porque não adianta de nada a gente pedir alguma coisa onde nós seremos extremamente beneficiados e alguns dos nossos irmãos possam ser prejudicados. Não teria valia nenhuma um pedido desse, né? Por isso nós podemos concluir que a importância do sentimento amoroso, humilde, piedoso, sem ressentimento, é daí que nós vamos absorver as forças necessárias para nos manter fortes e continuar a nossa trajetória. Agora, retomando o raciocínio, lá do começo, quando eu disse que tem indivíduos ainda que persistem em dizer que a prece não é necessária, porque Deus sabe de tudo, tudo vê, e nada vai ser mudado porque não vai ser burlada as leis, isso vai de muita contramão com o que Jesus veio nos ensinar. Jesus disse sim, que a justiça divina não é inflexível. Ela é justa, mas ela não é inflexível. E ele disse também, o que nós temos que entender é que realmente existem determinadas leis naturais que são imutáveis. Que não vai dar para burlar. Porque os nossos erros de encarnações anteriores, na nossa trajetória de evolução moral,
nós temos que pagar até o último centro daquilo que erramos. Porque Deus não ia cobrar da Maria e liberar o João de pagar o erro cometido. Então, essas são as leis naturais e as leis imutáveis, que não vão ser mesmo alteradas. Aí, então, a gente vai se colocar na posição, então tudo é fatalidade. Isso é destino. Tinha que ser assim. Não. De forma nenhuma. Porque nós temos 2 dons que Deus nos dá. É o livre-arbítrio e a inteligência. Para que nós próprios possamos traçar a trajetória da nossa reencarnação. O que a gente tem que entender melhor mesmo e definitivamente é que certos pedidos que nós fazemos e que não são atendidos, porque muitos dizem, eu oro constantemente, mas Deus não me ouve. Eu não sou abençoado. Eu não sou abençoada por Deus nosso Pai. Mas o que nós não sabemos, porque nós somos inteiramente imediatistas. Nós queremos a felicidade através das coisas materiais. E muitas das coisas, às vezes, não são nos dadas, porque naquele momento, ela não seria a nossa felicidade. Ela seria a nossa destruição. E é isso que a gente, fechado num corpo de carne, às vezes não consegue entender. Que tudo que a gente luta, às vezes, e almeja, ali estaria a nossa felicidade. E para Deus não. Ele sabe que, às vezes, se aquela situação nos beneficiasse, iria prejudicar o resgate da nossa reencarnação. Mas quem ora e quem crê, a médio e longo prazo, vai acabando se reequilibrando, vai se reerguendo novamente. Por isso que a prece faz toda a diferença na nossa vida. Não é porque Deus sabe de um tudo que Ele quer que nós cruzemos o nosso braço e vamos deixar a vida passar sem a gente atuar. É nossa responsabilidade crescer. É nossa responsabilidade se tornar uma pessoa melhor, uma moral mais elevada. É inteiramente nosso. Outra pessoa não vai fazer pra gente. E é por isso que Jesus disse numa outra máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. Como? Dando força, dando amparo, porque quando nós estamos numa grande dificuldade, passamos por uma grande dor, passamos por percas, que é muito dolorido, tanto as percas extremamente materiais, como percas de pessoas tão queridas, e a gente entra em prece, faz essa ligação mental com Deus, Ele nos envia espíritos elevados, Ele nos envia bons espíritos e permite até, obedecendo o plano reencarnatório de cada um de nós, que sejam sugestionados ideias no nosso ouvido, durante o nosso sono. Nós somos inteiramente assistidos. É essa a grande diferença entre não orar e orar. Porque quando nós oramos e fazemos prece, nós invocamos os amigos espirituais para que nos assistam e nos ajudem. É essa a diferença. Até na nossa casa, às vezes, dá licença, a gente está até seca a boca. Eu não sei bem como é que funciona a historinha, mas eu gravei o final. Eu sei que tinha um rapaz que ele tinha vindo para perder todo o braço dele. E tinha pedido mesmo para passar por essa prova. E ele veio num corpo muito lindo e ele, como se endeusasse o corpo que ele tinha em relação às outras pessoas. E ele ia perder o braço. Só que no meio do caminho foram colocadas novas situações
para que ele deixasse essa parte material e começasse a conhecer a parte espiritual. E ele começou a realizar alguns trabalhos em ONG de assistência à adolescência, de assistência à criança, e foi trabalhando, e quando ele passou por esse acidente, onde ele tinha pedido para perder uma parte do membro, ele perdeu um dedinho. Porque tudo de bom. E o pedido, quando chegou o recado do plano espiritual, filho, é agora a hora de você mudar, ele obedeceu e ele assumiu aquele cargo e começou a se tornar uma pessoa melhor. E ele foi ao bom Deus e com os bons espíritos que os envolvia na hora daquele acidente, ele acabou sendo socorrido de uma forma onde ele não precisou mais perder o membro inteiro. Ele não precisava passar mais por isso. Ele perdeu um dedinho. Só isso. É isso. Por aí a gente tem noção de quanto é a necessidade de entrar em prece, de invocar esses irmãos que nos ajudem. E para concluir de tudo isso, a eficácia da prece mesmo está na dependência da renovação íntima do homem, em que deve prevalecer a linguagem do amor, do perdão, da humildade, da moral e do mérito de cada um de nós. Eu acho que dá tempo ainda. Tem uma historinha que é uma outra metáfora que eu achei bonita também, que é uma história de uma senhora muito pobrezinha e que o marido adoece. E esse marido fazia prestação de serviço e fica impossibilitado de trabalhar. E ela tem 5 filhos. E depois de consumir todos os alimentos da casa, ela procura um senhor de uma vendinha ali do bairro e explica a situação para ele. Que o marido estava adoentado, que ela tinha os 5 filhos, precisava alimentar, mas que quando ele voltasse a trabalhar, ela acertava com ele, porque ela não tinha dinheiro para pagar. Mas ela infelizmente topou com um comerciante extremamente arrogante, um ser humano extremamente arrogante, e disse que ele não tinha nada que ver com aquilo, que para sustentar os filhos dele ele trabalhava. Só que tinha do lado do balcão um cliente dele. E o cliente foi e falou assim, porque ela enrolava o tempo todo um papelzinho na mão. E ele falou assim, veja a lista de mantimento dela. Pode fazer que eu pago. E ele se sentiu extremamente ofendido. E na arrogância dele, ele virou e disse para ela, faça o seguinte, coloca a sua lista de mantimento na balança. Quero uma balança de 2 pratos, que hoje a gente não tem mais, que hoje é digital, né? De 2 pratos. E ela, com a mão tremendo, foi e colocou a folha no prato. E ele, como seria, então, o peso do lado dela, a folhinha de mantimento. E ele começou a colocar o mantimento. E o prato não subia. E ele foi colocando arroz, feijão, farinha, açúcar, café, e foi colocando e aquele prato não subia. E aquele prato não subia. Chegou uma hora que ela falou, para mim é o suficiente, Senhor. Isso dá para eu sustentar os meus filhos até meu marido se recuperar. E ele foi, embrulhou, deu para ela. E o senhor, que era freguês, falou assim, pode somar. Que essa despesa eu faço questão de pagar. E ele, todo bravo, arrogante, somou. O freguês pagou. Quando ele retirou o papelzinho da balança, e ele abriu. E não era uma lista de mantimento. Era uma oração. E foi aí então que ele percebeu que a balança tinha quebrado. Que a balança não subia porque tinha quebrado na hora que ele colocou o primeiro mantimento. E o freguês disse para ele assim, foi o melhor dinheiro investido, porque hoje eu sei que o peso de uma prece, só Deus que sabe o quanto vale. E eu achei muito bonito. Então o que eu fiz era isso. Espero que vocês tenham, junto com o meu estudo, acompanhado.
E vamos orar, gente, porque vale muito a pena invocar essa legião de trabalhadores do mundo espiritual para nos assistir na hora de dor e sofrimento. Porque o nosso planeta é isso que provê. Enquanto a gente não consegue ir para o planeta de regeneração, vamos pedir ajuda para aqueles que estão prontos e preparados para nos socorrer. E em vez de eu fazer a oração de fechamento hoje, eu pedi para os meninos colocar uma música. Ela foi criada em 1903 e dentro do Espiritismo ela está sendo chamada o hino do